Professor, Oi, Lívia. essa uma nota já vai fechar, né? O bimestre? Já está fechado o terceiro bimestre. Quem já passou, tirou mais de 70 naquela nota lá, já está a nota do teu É porque tem terceiro uma bimestre. nota. Hã? Só tem uma Justamente, nota. vai ser somente essa mesmo, Ah, tá? você vai fechar, né? Isso, Ah, obrigada. nada. Bom, pessoal, então, ó, como ninguém tem nada contra, né, a gravação da aula, a aula vai ser gravada e posteriormente disponibilizada para que vocês possam estudar, enfim, né, a hora que vocês quiserem, ok? Na aula de hoje, né, a gente vai aprender, a gente já viu como é que, o que que é um sistema linear, a gente já viu o que que seria o método de resolução do sistema linear pelo método de escalonamento, não é isso? Pela matriz ampliada, e assim por diante, tá? Hoje a gente vai aprender, né, a como pegar um sistema linear e verificar se ele vai ser um sistema linear possível, impossível ou possível e indeterminado. Tá certo? Então, ó, isso daí a gente chama de classificação dos sistemas lineares, ou seja, aprender a como classificar esse sistema linear, tá? Então é muito importante que a gente pegue o sistema linear, né, consiga escalonar ele. O que que significa escalonar? Fazer aquele método que a gente está fazendo até então, tá? Ou tanto chegar somente com a matriz diagonal superior, ou chegar naquela matriz identidade, né? Espero que vocês estejam lembrados da aula passada. E aí verificar as seguintes situações, tá? Se o sistema escalonado, ó, se o sistema estiver escalonado, tiver alguma equação desse tipo aqui, ó, 0x igual a b, ou 0x igual a b, ou 0y igual a b, 0z igual a b, igual a um número qualquer, ó, 0 vezes uma variável dá 0. Sendo igual a um número b qualquer, esse b diferente de 0, isso é impossível, né? Não existe, ou seja, não tem como, né, a gente termos que um número, 0, seja igual a alguma coisa diferente de 0. Então, isso torna esse sistema um sistema impossível, tá? Então, que a gente chama ele de SI, sistema, ó, SI, sistema impossível. Então, o que que a gente vai fazer? Vai tentar escalonar esse sistema. Escalonou esse sistema. Se a última equação que a gente encontrou, que geralmente é algo desse tipo aqui, né? Lembre-se pelas aulas anteriores, der alguma coisa assim, 0x igual a um número qualquer, a 3, 4, 0 vezes x dá 0. 0 não tem como ser igual a 3. Logo, esse sistema não tem solução. É um sistema que é chamado de sistema impossível, tá? Caso contrário, né, se a gente não encontrar algo desse tipo, né, o sistema ele será possível, tá? Então, se a gente não encontrar nenhuma equação dessa forma, o sistema ele vai ser um sistema possível, ele vai ser possível de se encontrar a sua solução. Mas existem dois tipos de possíveis, tá? Um possível e determinado e um possível e indeterminado. E a gente vai ver qual vai ser a diferença deles. Então, se após eliminar, né, todas as linhas que deu 0 igual a 0, porque a gente pode fazer um sistema com várias equações e encontrar uma linha que aqui deu assim, ó, 0x igual a 0. Aí essa linha a gente elimina. 0y igual a 0. Essa linha a gente elimina. A gente só vai ficar com as linhas que deu coisas sem ser 0 igual a 0, tá? Depois de escalonado, a gente não encontrou nenhuma desse tipo, ele é possível. Elimina todas as linhas que deu 0 igual a 0. Se o número de equação, ou seja, o número de linhas, for maior do que o número de colunas, o sistema ele será possível e determinado. Aliás, se for igual,
Se o número de linhas, ou seja, o número de equação, for igual ao número de colunas, né, de incógnitas, o sistema, ele é possível e determinado. SPD, tá certo? Isso aqui a gente só pode analisar depois do sistema escalonado. A gente escalona, elimina todas as linhas que tem zero igual a zero. Se o número de equações, ou seja, de linhas, for igual ao número de colunas, de incógnitas, o sistema é possível e determinado. A gente encontra apenas uma solução para esse sistema, tá? Ele vai ser um sistema que tem apenas uma única solução, tá? Sistema possível e determinado. Se, depois de a gente escalonar o sistema, tirou todas as linhas que são zero igual a zero, tá? E o número de equações, ou seja, o número de linhas, for maior do que o número de colunas, o número de linhas for maior do que o número de colunas, o sistema será possível e indeterminado, SPI, tá? Então, é dessa forma que a gente classifica um sistema linear. Ele pode ser impossível, SPD ou SPI, possível e determinado e possível e indeterminado, tá? Então vamos lá, ó, tá? Isso aqui é tudo teoria, vamos partir para a prática. Vamos discutir esse sistema aqui, tá? Conforme os valores de A. Então, a gente vai tentar resolver esse sistema, considerar esse valor de A e ver algumas hipóteses para o valor de A, tá? Vamos lá. Pelo método que a gente estudou até então, o método do escalonamento, né? A gente vai pegar a matriz ampliada dessa matriz, desse sistema linear aqui, né, ó. Então, se eu tenho essa matriz ampliada aqui, ó. 2, 1, 1, 1, 1, menos 1, 3, menos 1 e A. E aqui a gente tem, ó, 1, 2, menos 6. Qual o primeiro passo aí, pessoal? Através das aulas anteriores que a gente teve, qual o primeiro passo que vamos utilizar para resolver esse sisteminha aqui, pessoal? Vamos lá, eu quero que vocês me digam. Já deixei uma lista de exercícios para vocês, né? Espero que vocês já tenham feito algum deles. Então, vocês já podem me dizer qual o primeiro passo que a gente pode fazer aqui. Alguém pode me dizer? Hein? Eita, tá todo mundo mudo. Bom, então eu vou dizer, tá? Espero que vocês não estejam com dúvida com isso, somente com vergonha de falar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar esse pivô aqui igual a 1, né? Lembre-se que a gente tem que deixar a nossa matriz em algo dessa forma aqui, né? Ó, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e aqui alguma coisa, como sendo A, B, C, números, né? A gente tem que deixar a matriz dessa forma aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é um 1 aqui, ó. Eu poderia dividir... A gente já fez, eu acho, que esse mesmo exemplo, tá? Mas vamos refazer aqui. A gente poderia dividir tudo por 2 aqui, né? Mas se eu dividisse tudo por 2, eu ia trabalhar com frações aqui, né? Bom, existe uma coisa mais fácil. Eu trocar, ó, permutar. Essa linha vem para cá, a linha 2 vem para a linha 1, a linha 1 vem para a linha 2, e a linha 1, 2 vem para a linha 1. Aí eu transformaria justamente esse primeiro elemento aqui em um pivô, né? E a gente pode fazer isso daí, tá? A gente pode trocar linhas, tá? A gente pode trocar as colunas, desde que a gente troque todos os elementos da coluna, tá? Então aqui ficaria, ó, 1, 1, menos 1, né? E aqui 2, aqui 2, 1, 1 e 1. E aqui repete 3, menos 1, A e menos 6. Foi isso? Bom,
Agora sim, ó, aqui já está o que eu quero, né? Esse pivô aqui, ó, 1. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar zerar esses dois termos aqui de baixo, ó, tanto esse quanto esse, né? E para isso a gente vai usar aquelas técnicas que já vimos na aula passada. A nova linha 2, né? A nova linha 2, eu posso fazer ela como sendo 2 vezes essa linha 1, ó, porque 2 vezes 2 vai dar 2, menos 2, 0, né? Então, 2 vezes a linha 1 menos a linha 2. E a nova linha 3, né? Eu também posso usar essa mesma técnica. 3 vezes a linha 1 menos a linha 3, tá? E aí temos o seguinte. Vamos lá. A linha 1 eu não mexo nela, então vou repetir. Que ela já está com esse pivô aí, ó. Certo? A linha 2, né? A gente vai fazer 2 vezes a linha 1 menos a linha 2. Então, eu vou multiplicar aqui por 2 e subtrair essa, tá? A gente já pode fazer aqui, ó. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0, né? 0. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Tá? Agora a próxima é 3 vezes a linha 1 menos a linha 3. 3 vezes 1, 3. Menos 3, 0. 3 vezes 1, 3. Menos, menos, dá mais. 3 mais 1, 4. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 menos A, né? Então vai ficar menos 3 menos A, esse último elemento, tá? 3 vezes 2, 6. Menos com menos dá mais 6. 6 mais 6, aqui dá 12, certo? 12. Beleza, ó. Então, a gente já tivemos o que queremos, ó. Aqui era um pivô 1 e abaixo dele, ó, 0, 0. Próximo passo é transformar esse outro cara aqui, esse pivô aqui, em 1 também. Mas já está em 1, então eu não tenho mais o que fazer. Já está beleza em 1 aí, tranquilo. Então, agora eu só tenho que fazer o quê, ó? Zerar esse 4 aqui, né? E aí eu vou usar essa mesma técnica, ó. Se eu fizer 4, a linha 3, né? Que a linha 3 é a única que falta eu mexer. For 4 vezes a linha 1 menos a linha 3, aí já vai dar beleza. Aí ela já vai ficar do jeito que eu quero, tá? Então vamos lá, ó. Vou repetir a linha 1 e vou repetir a linha 2, porque eu já não preciso mais mexer nela por enquanto. 1, 1, menos 1, tá? 2. 0, 1, menos 3 e 3. 0, aí aqui. 4 vezes a linha 2 aqui, desculpa. Aqui é a linha 2. 4 vezes a linha 2. 4 vezes a linha 2. 4 vezes 0, 0. Menos 0, 0. 4 vezes 1, 4. Menos 4, 0. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Menos esse elemento aqui, ó, que é menos 3, menos A. Aí aqui a gente vai ver quanto é que vai dar, tá? Eu vou colocar, fiz a conta aqui separado, porque eram muitos números para a gente dar uma ajustada nisso aí, ó. 4 vezes menos 3, menos 12. Menos o elemento aqui, né? Da terceira linha, terceira coluna. Menos 3, menos A. E aí eu vou ver quanto é que isso aqui vai dar, tá? Menos 12 continua, menos com menos dá mais 3, menos com menos dá mais A.
Então, isso aqui ficou igual a A menos, né, 9. A menos 9. Então, aqui embaixo, ó, é A menos 9, tá? 4 vezes 3, 12, menos 12, né? 0, 0, ok? E aqui, ó, fechou essa régua aqui. E a gente vai analisar agora o que significa isso daí, tá? O que significa? Ou seja, vamos dar hipóteses para esses elementos aí. O que acontece quando o valor for diferente? Enfim, vamos ver agora como é que a gente vai fazer isso aí. Ó, deixa eu botar essa borracha aqui. Bom, eu já escalonei, ó, para analisar nesse caso, como aqui tá com a letra, a gente vai voltar para o sistema, tá? A gente vai voltar para o sistema, ok? Vamos voltar para o sistema linear. Então, aqui a gente já sabe, ó, né, que aqui eu tenho um sistema, ficou exatamente equivalente, né, a primeira coluna é x, x vezes 1, x, mais y vezes 1, y, menos z, igual a 2. Esse próximo, 0, x, 0, né? Então, aqui vai ficar y menos 3z igual a 3 vezes 2, 6. Aliás, 3, só 3, desculpa. 3. Esse daqui de baixo, 0, 0, vai ficar a menos 9, z igual a 0, né? Bom, a gente quer possíveis valores para A, analisar esse sistema conforme os valores de A. Então, vamos para cá, ó. Se a gente tiver alguma linha dessa forma, 0 vezes uma variável, x, y, z, igual a um número b, né, com b diferente de 0, o sistema ele será impossível, tá? Então, se a gente tiver alguma coisa estranha aqui, errada, esse sistema ficaria impossível. Então, note comigo que a primeira hipótese, né, seria qual? Ó, note que se esse camarada aqui for igual a 0, ou diferente de 0, a gente pode analisar dessa forma, tá? Ou ele pode ser exatamente igual a 0 primeiro, ou diferente de 0, enfim, não importa até então. Então, vamos considerar isso daí se for um número diferente de 0, qualquer coisa diferente de 0, tá? Então, se for diferente de 0, ó, a primeira hipótese é que se A menos 9 for um número diferente de 0, isso implica que o A tem que ser um número diferente de 9 para ser diferente de 0, né? Tem que ser A, tem que ser diferente de 9. Se A for diferente de 9, para isso daí ser verdadeiro, né? Para A ser diferente de 9, se A for diferente de 9, para isso daí ser alguma coisa verdadeira, ó, se A for diferente de 9, se A for 10, por um exemplo, aqui vai ficar 10 menos 1, 9, 1. 1 vezes Z igual a 0. Logo, isso daqui implica que Z teria que ser obrigatoriamente quanto? Z tem que ser obrigatoriamente igual a 0. Para zerar isso daqui, ó. Se isso aqui for A for diferente de 9, isso aqui vai dar um número qualquer. Um número qualquer vezes Z dando igual a 0, então obrigatoriamente Z deveria ser 0, tá? Então Z é 0, já é um valor para Z, se esse aqui for diferente de 9, tá? Se Z for igual a 0, eu substituir aqui em cima, ó, Z sendo 0, Y seria 3. Logo, Y é igual a 3, só substituir, ó. Se Z for 0, isso daqui morre, ó, isso aqui mata, né, porque 3 vezes 0 dá 0, Y tem que ser igual a 3. Y é igual a 3. Se Z é 0, Y é 3, X vai ter que ser igual a menos 1. 2 menos 3 menos 1. X
é igual a menos 1. Ou seja, encontramos exatamente valores para que esse sistema seja um sistema possível e determinado. Ó. A gente só encontrou um valor para x, um para y e um para z. Tá? Então, se isso daqui acontece, então o sistema ele é possível e determinado. Essa é a primeira hipótese. A primeira hipótese é que isso aqui seja diferente de 0, ou seja, se o A for diferente de 9, o sistema ele é possível e determinado. A gente tem como descobrir qual é a equação desse sistema, tá? Essa é a primeira situação a primeira hipótese desse nosso sistema. Bom, um número ele pode ser igual a 0 ou diferente de 0. Diferente de 0 a gente já analisou. A segunda hipótese, né? Hipótese é se esse número for igual a 0. Ou seja, se A menos 9 for igual a 0, o que a gente tem? Temos que A é igual a 9. Se A for igual a 9, né? Se A for igual a 9, o nosso sistema, ele vai se transformar em um sistema de que forma? Ó? A é igual a 9. Então, aqui vai ficar, ó, repetir essas outras situações aqui, ó. X mais Y, né? Menos Z é igual a 2. Aqui vai ficar Y menos 3Z é igual a 3. E aqui A é 9. 9 menos 9 dá 0. 0 vezes Z vai dar 0. Então, aqui vai ficar, ó, 0 vezes Z igual a 0, tá? Só para vocês visualizar aqui, ó. 9 menos 9, 0. 0 vezes Z, 0 igual a 0. O que me diz aqui, ó? Bom, o sistema ele está escalonado. Apareceu alguma coisa desse tipo? Não, apareceu isso igual a 0, né? 0 aqui, tá? Então, não é impossível. Esse sistema ele não vai ser impossível. Mas, ó, caso não aconteça isso, o sistema ele será possível. Então, esse sistema ali embaixo aqui, ó, ele é um sistema possível. Como é que a gente faz para resolver ele, ó? Se o sistema tiver um número de equações igual a um número de incógnitas, a gente tem que fazer o quê, ó? Eliminação das linhas formadas por 0. Essa linha aqui, ó, é formada por 0. 0 igual a 0. Então, o que a gente vai fazer com essa linha? Ele fala para eliminar essa linha. Eliminamos a linha. Tá? Que é 0 igual a 0. E aí, o que acontece? Se o número de... se o sistema tiver um número de equação igual ao número de incógnitas, ele será possível e determinado. Tá? Então, vamos lá. Quantas equações tem aqui? 2 equações. 1, 2. E quantas incógnitas? X, Y, Z. 3 incógnitas. Então, são iguais? Não. O número de incógnitas é maior do que o número de equações, tá? Então, esse primeiro caso aqui, nessa situação, ela não vale. Ele não é possível e determinado se o A for 9. Ele só vai ser possível e determinado se o A for diferente, né, de 9, ou seja, se A for diferente de 9, tá? Então, aí vamos para a segunda, outro item. Se o sistema tiver um número de equações menor do que o número de incógnitas, realmente, ó, o número de equações 2 é menor do que o número de incógnitas 3, 2 é menor do que 3, beleza. Então, esse sistema será possível e indeterminado. Então, esse sistema aqui, ele é um sistema, porque a gente já escalonou ele, eliminou as linhas que estão 0, então esse sistema é um sistema possível e indeterminado, tá? O que significa ele ser sistema possível e indeterminado? Significa que ele tem infinitas soluções, várias soluções. E como é que a gente identifica a cara dessas soluções, a forma dessas soluções? Bom, então vamos lá, ó. Tá? Como eu tenho essa última linha aqui, ó, 0 vezes Z igual a 0, o Z pode ser qualquer número. Qualquer número que você colocar aqui no lugar de Z vezes 0 vai dar 0.
tá? Então, z pode ser qualquer número, tá? Então, a variável z, vamos chamar ela de qualquer letra, tá? Você pode colocar a própria variável z, ou pode colocar um A, um B, enfim. Eu vou colocar aqui, ó, um T. Vamos chamar que z seja igual a T. Um T qualquer, tá? Então, esse T aqui pode ser qualquer número, porque qualquer número vezes zero vai ser igual a zero, tá? Então, com T aqui pertencente aos reais. Pode ser qualquer valor z, T. Beleza. Vamos substituir agora na equação de cima, tá? Então, a equação de cima vai ficar y menos 3 vezes z. Quanto é z? Z pode ser qualquer um número t, qualquer coisa, tá? Igual a 3. Bom, y vai ser igual a 3 mais 3t. Então, ó, a variável y vai ser 3 mais 3 vezes o z que a gente escolheu, o t que a gente escolheu, que pode ser qualquer coisa. Então, os y's, ele tem essa característica aqui. 3 mais 3t, que é t, vai ser a variável que a gente escolheu para z, tá? E x, então vamos lá, ó. X mais y, quem é y? 3 mais 3t, menos z, quem é z? Z igual a t. Tudo isso daqui igual a 2, tá? Então, vou isolar x, ó. X vai ser da forma 2, está mais 3, vem menos 3. Isso daqui, ó, dá 2t. Quando eu passar para o outro lado, fica menos 2t, tá? Então, ó, x vai ser igual a 2 menos 3, 1, menos 2t, tá? Então, toda a equação, ou seja, toda a solução, qual seria menos 1, não, professor? Oi? Fica menos 1, não? Menos 1, desculpa. Valeu. Aqui é menos 1. Tá? Então, aqui vai ficar igual a menos 1, ó. Menos 1, menos 2t. Então, toda a solução para esse sistema, ela vai ser que tem uma solução da seguinte forma. A variável x vai valer quanto? Menos 1, menos 2t. A variável y, 3 mais 3t. E a variável z vai ser igual a um t qualquer. E aqui a gente poderia colocar t, poderia colocar x, poderia colocar qualquer coisa, tá? Enfim, a gente deixou tudo em função desse t aí, ok? Professor, beleza, professor, não consegui entender direito. Por que essas soluções estão dessa forma? Por quê? Porque são infinitas soluções. Então, para cada valor de t, a gente tem uma solução diferente. E aí, basta você atribuir valores para t aqui, ó. Se t for igual a zero, qual seria a solução? Menos 1 vezes zero, aliás, menos 1 menos 0, menos 1. 3 mais 3 vezes 0, 0. 3 mais 3, aí vai dar 3, né? E aqui, ó, t igual a 0. Isso daqui é uma solução para o sistema. Vamos verificar, ó, x menos 1. Então, aqui ficaria, ó, vou colocar aqui, menos 1 mais y, que é 3, mais 3, menos z, que é 0, menos 0. Menos 1 mais 3, isso aqui é igual a 2. 2, e aqui do outro lado, ó, deu 2. Então, beleza, verdadeira. Satisfaz a primeira equação. Para ser solução, tem que satisfazer todas as equações, tá? Vamos ver agora a segunda. Y, que é 3. 3 menos 0, porque aqui 3 vezes 0 é 0, né? 3 menos 0 é igual a 3. Beleza, satisfaz a segunda equação. Satisfaz a terceira? Lógico, porque 0 vezes 0 é 0. Então, também satisfaz a terceira. Então, isso daqui é uma solução para o sistema. Professor, eu quero outra solução. Porque você está me dizendo que ele tem várias soluções, infinitas soluções. Para cada valor de t que você associar aqui, ó, como t é um número real, para qualquer número de t que você colocar aqui, t igual a 5. T igual a 5. Você vai ter uma outra solução. Menos 1, menos 10,
menos 11. 3 mais 15, 18. T igual a 5. É uma solução para esse sistema. É uma outra solução para esse sistema. Por quê? Porque ele é indeterminado, ou seja, ele tem infinitas soluções. Basta você atribuir valores para T. Menos 11, 18 e 5 é outra solução para esse sistema. Se você substituir aqui, esse sistema ele vai satisfazer o sistema, tá? Então, beleza, ó. Então a gente já analisou a primeira hipótese e já analisou a segunda, tá? Nem sempre o sistema vai aparecer aqui com uma letra. A gente só está colocando esse com uma letra para você verificar e identificar quais são os sistemas para essas letras aqui, tá? Para valores de A, ok? Bom, professor, isso daí eu poderia saber já de fato, se a questão perguntasse só o seguinte: o sistema, ele é SPI, SPD, ele é o quê, professor? Eu tenho como saber? Olha, usando o determinante, a gente tem como identificar se o sistema ele é possível ou se ele é SPD, SI, tá? SPI, SI, no caso. Sistema, se ele for possível, ó, nessa matriz aqui, nesse sistema, eu tenho uma matriz que eu vou chamar de D, ó, que é o determinante da matriz principal aqui, ó. Vamos pegar sem essa coluna, tá? Da matriz incompleta, que seria 2, 1, 1. 1, 1 e menos 1. 3, menos 1 e A, tá? Tem esse determinante aqui. Vamos calcular esse determinante, tá, pessoal? Calcular do jeito que vocês sabem aí, tá? Eu vou repetir essas duas colunas aqui e vou fazer pelo método de Sarrou. Então, aqui 1, 3, 1, 1 e menos 1, tá? Então, vamos calcular esse determinante aí, ó. Aqui vai ficar 2 vezes 1. Professor, tá sem áudio. Pronto, então calculando esse determinante aí, né? Então vai ficar 3, 2 e A vezes 1 vezes 1, A. Né? Então a gente encontrou esse determinante aqui, ó. Aqui embaixo vai ficar 2A menos 4, menos esses valores aqui de cima, ó. Que é 5. Lembre-se de colocar o parênteses, tá? 5 menos mais A. 5 mais A. Organizando isso aqui, vai ficar 2A menos 4. Esse menos aqui, ó, menos 5. Então, menos 5. Menos A. Menos A. E aqui a gente encontrou, ó, 2A menos A. Menos 4, menos 5, a menos 9. Então, a gente já encontrou essa situação aqui, ó, A menos 9, que foi justamente o que a gente está dependendo aqui, ó, A menos 9, tá? Então, se você encontrar esse determinante, você vai encontrar isso daqui, tá? Então, eu vou dizer aqui, ó, se o determinante dessa matriz principal aqui, associada a esse sistema, for diferente de 0, tá? Se você analisar o determinante aqui, se aqui fosse um número, por um exemplo, se fosse 10, ficaria 10 menos 1, 9, 1. 1 é diferente de 0. Se o determinante deu diferente de 0, a gente já pode afirmar que esse sistema, ele é um sistema possível e determinado. Sistema SPD, sistema possível e determinado. Se o determinante, do jeito que está aqui, ó, se a pergunta para você for só, verifique se esse sistema ele é SPI, SPD ou SI, sei lá.
Aí você vai e faz o determinante, sem ter que escalonar nada. Fez o determinante. Ele é um sistema possível e determinado, se o determinante deu diferente de zero. Faz o determinante. Se o determinante deu igual a zero, aí eu não posso afirmar se ele é. Ele pode ser, na verdade, SI ou SPI. Ele pode ser impossível ou possível e indeterminado. A gente tem que analisar mais a fundo, e aí sim a gente teria que partir para o escalonamento, para verificar se ele é esse ou esse, impossível ou indeterminado. Porém, pelo determinante, tem como a gente saber já se ele é possível e determinado, tá certo? Então, pode ser que tenha questão que já só peça isso. Verifique se esse sistema ele é possível e determinado. Aí você vai e calcula o determinante, deu diferente de zero, beleza, ele é possível e determinado. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui embaixo. Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Qual é a resposta, então, daquela questão? Qual? Fica assim mesmo aí? Dessa daqui? Sim, fica essas duas hipóteses. Isso, a primeira hipótese é que se o A fosse diferente de 9, ele seria possível e indeterminado. A solução dele seria 0, 3 e menos 1. E se o A for igual a 9, ele é indeterminado. A solução seria dessa forma aqui. Então, finalizamos a questão aí. Aí terminaria a questão aqui. A gente já deu as duas hipóteses para as soluções dela, tá? Por quê? Aqui a gente tem que analisar essas duas hipóteses. Porque aqui a gente não tem... Esse aqui é um A, um valor qualquer. Então, a gente não tem como dizer exatamente qual é a solução. A gente tem como analisar a solução. Esse daqui, ó, não tem letras. Aquelas letras no lugar dos coeficientes. Sobe mais um pouquinho para ver o negócio. Oi, Lívia. Você pode subir mais um pouquinho? Sim, sim. Tá bom? Tá bom. Já, professor. Obrigada. Pronto. Então, tranquilo aí, né? Vamos ver esse exemplo agora só com números, ó, tá? Se a pergunta for, verifique se esse sistema ele é possível e determinado, aí você vai lá, ó, bom, eu vou pegar o D, né, eu vou chamar de D aqui, ó, o determinante dos coeficientes aqui, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 2, menos 1, 3, 1, 2, menos 1, 4, menos 2 e 6. Calcula esse determinante. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vou analisar assim. Eu vou botar esse 4 aqui em cima, né? Outra forma de calcular determinante. Esse 6 aqui em cima, esse 2 aqui embaixo e esse 3 aqui embaixo, né? A gente sabe que a gente pega aqui a partir da diagonal principal, ó, os valores. Essas três linhas aqui. Então, vai ficar 4 vezes menos 1, menos 4. Com esse menos, dá mais 4. Aqui, 2 vezes 2, 4. Vezes 6, 24. Aqui tem um sinal de menos, ó, então vem menos, né? Mais com menos, com mais dá menos. Então, 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6. Somo isso aqui tudo, ó, vai ficar 28 menos 6. 28 menos 6, 22, deu esses caras aqui. Bom, vamos agora analisar subindo, ó, as três linhas subindo. Tá? Então, aqui vai ficar, ó, mais com mais, dá menos. 1 vezes 1 vezes 6, 6. Mais 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24 também aqui. Aqui, mais com menos, dá mais. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Somei tudo aqui, ó, vai dar 22. Quando eu fizer aqui, ó, números de baixo, igual a 22 menos 22, esse sistema aqui, o determinante deu 0. Se deu 0, eu posso afirmar que esse determinante ele vai ser o quê? Possível e determinado. Não, deu igual a 0. Igual a 0, ele vai ser impossível ou
possível e indeterminado, tá? A gente não tem como saber qual desses dois só pelo determinante, aí a gente teria que escalonar, tá? Mas aí ele vai ser uma dessas duas situações, ou impossível ou indeterminado, tá certo? Bom, e aí a gente vai para o que a gente já sabe, né? Para o escalonamento, tá? Para o escalonamento. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar a matriz ampliada aqui, ó, tá? Então aqui vai ficar 2 menos 1, 3, 1, 2, menos 1, 4, menos 2, menos 6, aliás, mais 6. E aqui a independente vai ficar menos 4, 5 e menos 8. Ok? Bom, em princípio, ó, eu quero deixar esse meu pivô aqui igual a 1. Eu não vou dividir por 2, porque aqui eu vou trabalhar com a fração, ó, duas frações. Eu vou só trocar essa linha aqui, ó. Vou colocar a linha 2 para a linha 1 e a linha 1 para a linha 2, tá? Então, a minha nova matriz ficaria, ó, 1, 2, menos 1, né? Aqui vai ficar 2, menos 1 e 3. E a linha 3 eu repito, né? E aí os coeficientes vão ficar 5 aqui em cima e menos 4 aqui embaixo e aqui menos 8. Beleza, já está no jeito que eu quero. Aí você deixou assim, ó, preste atenção. Se você conseguir identificar, ó, o que eu identifiquei aqui nessas duas linhas aqui, ó, já matou. Por quê? O que você está conseguindo verificar? Vocês conseguem verificar essa linha e essa linha? O que está acontecendo aqui entre elas? A terceira linha é o dobro da segunda. A terceira linha é o dobro da segunda. Sempre que você identificar que uma linha foi igual a um número qualquer vezes a outra linha, essa linha, você pode eliminar uma dessas duas linhas, tá? Por que eu posso eliminar uma dessas duas linhas? Olha, a gente sabe que a gente pode fazer operações com linhas de qualquer forma, né? Bom, eu vou só repetir a primeira linha aqui, ó. Vou repetir a primeira linha. 1, 2, menos 1, e aqui 5. Agora, a linha 2 eu vou repetir também, tá? A linha 2 eu vou repetir. A linha 2, ó, 2, menos 1, 3 e menos 4. Agora, essa linha 3, a linha 3 nova, eu vou fazer o seguinte. Eu não identifiquei que ela é o dobro, então eu vou fazer, ó. Vai ser 2 vezes a linha 2, 2 vezes a linha 2, menos a linha 3 antiga. Quando eu fizer 2 vezes essa, ó, 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. 2 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, 2, 0. 2 vezes 3, 6. Menos 6, 0. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos menos dá mais 8, 0. Olha, eu encontrei uma linha toda igual a 0. Logo, esse sistema, ó, quando eu eliminar essa linha, aí já vou para cá para cima. Se eu quiser somente identificar se o sistema ele é possível, indeterminado, impossível e tal. Então, a gente já analisou, né, que ele é um sistema possível e determinado. Indeterminado, aliás. Ele vai ser um sistema impossível ou possível e indeterminado. O que a gente analisou? Que o sistema tem o número de equação é menor do que o número de incógnitas. Né? Temos duas equações agora, ó, porque uma eu eliminei, que eu notei que uma é o dobro da outra, então dá para eliminar uma linha. Então, tem 2 linhas e 3 incógnitas. O número de equações é menor do que o número de incógnitas, tá? Mas, de toda forma, vamos tentar resolver isso daí, tá? Ó, vou resolver isso aí. Como é que a gente vai encontrar as... Então, esse sistema, a gente já viu que é sistema possível e indeterminado, né? Vamos analisar as caras dessa equação aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui tem, ó, x, tá? O sistema tá aqui, ó. X mais 2y menos z
igual a 5. Esse outro, 2x menos 1y, vou colocar só menos y, tá? Menos y mais 3z igual a menos 4. O que vai acontecer? Você vai chamar qualquer uma, tem mais variáveis do que equação. Você vai chamar qualquer uma dessas três variáveis de t, né? Como a gente fez naquela outra, tá? Então eu vou chamar z igual a t, tá? Z igual a t. Se chamamos z igual a t, aqui vai ficar, né? Vamos lá. O sistema vai ficar aqui, x mais 2y. Eu vou jogar isso aqui para o outro lado. Já vai ficar 5. Está menos t, passou para o outro lado, mais t. Mais t. Aqui vai ficar 2x menos y igual. Aqui vai ficar menos 4. Se aqui está mais 3t, passou para o outro lado, menos 3t. Tá? E aí agora ficou um sisteminha 2 por 2, né? E vocês sabem resolver isso daí também bem de boa, né? Eu vou multiplicar toda essa linha aqui de baixo por 2, né? Porque aí eu mato com esse 2 aqui, tá? Então eu vou multiplicar aqui por 2, vezes 2. Então o sistema vai ficar como, x mais 2y igual a 5 mais t. Multipliquei tudo por 2. 2 vezes 2, 4x. 2 vezes menos y, menos 2y. Igual. 2 vezes menos 4 dá menos 8. 2 vezes menos 6, menos 3t dá menos 6t. E agora a gente vai somar, né, todo esse sistema aí, Se eu somar esse lado de cá, isso corta com isso, aqui vai ficar 5x igual a, esse lado de cá vai ficar, 5 menos 8 dá menos 3. T menos 6t dá menos 5t, né? Menos 5t. Então, x vai ser da forma menos 3 menos 5t dividido por 5. Então, x, ele também só depende de t, tá? Então, sem problema. E aí, a gente vai encontrar agora o valor para y. Aí, basta substituir aqui na equação, em uma dessas duas, Vou substituir aqui nessa de baixo. Aí você vai encontrar um valor para y. E aí você tem a solução do teu sistema, o sistema possível, porém ele é indeterminado. Oi? Tá errado aí. E aí que eu não entendi como ficou 5x igual a menos 3. Que? Sim, somou. Entendi. Soma as duas aqui. Entendi. X, aí dá 5, aí somou aqui e somou aqui, tá? E aí o y é só substituir aqui e encontrar um valor para y, tá? Vai dar um valor aqui qualquer. Então, a tua solução para esse sistema, ele vai ser da seguinte forma. Vai ser menos 3 menos 5t sobre 5. O y aqui, que a gente falta fazer, e o z igual a t. Toda a solução para esse sistema vai ser dessa forma aqui. Para encontrar números, professor, basta atribuir valores para t. Se t for 0, aí vai dar 0, menos 3/5, e aqui dentro, como a gente não calculou, vai dar um número qualquer também. Então, esse sistema, ele é um sistema possível e indeterminado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até aí? Tranquilo, professor. Pronto, eu vou interromper a gravação, tá? Porque a nossa aula já terminou por aqui.